Afinal, temos tempo para rezar nesse mundo tão agitado? Pois é sobre isso que vamos falar no podcast de hoje. Olá, tudo bem? Espero que esse podcast te encontre bem. Eu sou o Paulo e esse é o Católicos Antifascistas. Um podcast para você que é católico e quer sim se aprofundar na espiritualidade. Acho que a espiritualidade é importante e não se resume a sua religião a apenas a alguns moralismos babacas, né? Então aqui, lembrando para vocês sempre, né, que quem quer nos apoiar nessa nosso apostolado tem a nossa loja na Uma Penca, né? umapenca.com/católicos-antifas. Tem várias camisetas muito boas ali, canecas e estampas para quem quer viver a espiritualidade. Mas enfim, e também é uma forma de você tanto ajudar o nosso apostolado, quanto também manifestar o estilo antifascista de viver a espiritualidade. É, e vamos falar então de oração, porque é muito estranho você falar de um católico sem oração. E quando a gente fala assim, putz, as pessoas estão se afastando a grande falha, a grande, acho que é o desapreço à oração, tá? Onde, se você tiver com o diapasão espiritual vibrando do jeito correto, se as pessoas que se aproximam de você sentem o calor espiritual, isso faz com que a nossa fé se espalhe, isso faz com que a gente dê bom exemplo e tudo mais. E só que muitas vezes as pessoas resumem a religião a uma série de preceitos morais, né? E às vezes até meio políticos, né? Então você tem a coisa da guerra espiritual, transformar a política numa guerra espiritual, que é assim, tá? Uma guerra espiritual, mas não do jeito que eles colocam, porque muitos que estão falando em guerra espiritual aí hoje estão, na verdade, querendo instrumentalizar a tua fé, a nossa fé, em favor de políticos como aqueles patriotas que defendem o governo americano e todos os ataques do governo americano e querem jogar fora o meu voto e provavelmente o seu voto também, porque estão defendendo o cara que perdeu a eleição e que quis dar um golpe e que planejou o assassinato do cara que ganhou a eleição, né? Aí eles falam assim, não, mas isso aqui é Deus, porque as pessoas estavam lá rezando o Pai Nosso, enquanto depredavam o Congresso. Tal. Então muitos desses caras que falam guerra espiritual falam desta merda. E a gente não está aqui para defender esse lixo espiritual. Né? Está aqui para defender a fé católica, que é uma fé de diálogo, de amor e de luta, sim, mas não a luta, não é esta luta que nos interessa, tá? E não existe católico sem oração e sem espiritualidade. Inclusive, ao contrário do que espalham por aí, os grandes nomes da teologia da libertação, como Dom Helder Câmara, o Dom Pedro Casaldáliga, eram pessoas muito espirituais. Se você pensar no Padre Júlio Lancelotti, ele é uma pessoa muito espiritualizada, fala muito de oração, e tem uma vida de oração muito forte. Então é, não existe conflito entre você ter um compromisso social, um compromisso de luta pelos pobres, e você viver uma vida de oração. Pelo contrário, é da oração que vem o nosso alimento espiritual para que a gente possa seguir em frente. Né? Nos evangelhos, Jesus o tempo todo sobe o monte, o tempo todo, né? Você vê que ele vai sozinho no monte para rezar, ou Jesus está em oração o tempo todo. E quando ele sai da oração, ele sai tomando atitudes. Então, sem oração não tem, né, espiritualidade. Mas aqui eu estou querendo falar um pouco mais sobre um tipo específico de oração que eu acho que a gente precisa promover cada vez mais, que é a oração contemplativa, tá? O que é a oração contemplativa? Ela é a oração que se dedica, que é uma, assim, a gente tem o que chama de oração vocal, né, que é Pai Nosso, Ave Maria, e tudo mais. E aí a oração contemplativa, ela é uma oração em que você não fala muitas coisas, ou até pode falar algumas coisas, a gente vai falar aqui um pouquinho, mas o foco é
é você contemplar com a sua mente a beleza do, né, do amor de Deus. A definição do que é contemplação, que eu vou usar aqui, ela está no livro A Nossa Transformação em Cristo, de Dietrich von Hildebrand, do começo do século XX, tá? O que é a contemplação na definição do Dietrich von Hildebrand? Ele fala assim, que é o jeito da gente. Deixa eu só achar aqui ó, a descrição, só um minutinho. Aqui, então assim, ele define primeiro a atitude contemplativa, e aí onde você tem, ele é objeto na contemplação religiosa, né, espiritual, o objeto aqui é Deus, né? Então ele define o seguinte: a atitude contemplativa é uma dedicação plena ao objeto que nos interessa por ele mesmo e não apenas do ponto de vista instrumental para alcançar qualquer outra coisa. Então é uma observação do objeto não para entender o objeto e para usar o objeto, mas para admirar esse objeto, né? E ele fala assim: na atitude contemplativa, o objeto apresenta-se com importância, cheio de conteúdo, podendo realizar-se a partir de si mesmo. Então, aquilo que está sendo contemplado, ele é um fim em si mesmo. E é isento de uma tensão sobre o futuro, de uma inquietação imanente que se projeta numa realização futura. É uma aplicação sem tensão a qualquer coisa de presente, contato mais direto com o objeto do que contato. Quer dizer, você está olhando para o objeto, ele é um fim em si mesmo e você não está pensando assim, putz, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Né? Não é utilitário e ele não tem uma consequência. E, a, assim, você olha esse objeto, né? Está olhando aqui, você, você não precisa usar o objeto. Você entende? É uma admiração do objeto pelo objeto, né? Quando você vai na contemplação religiosa, isso é Deus. Então é um ato de você parar o seu tempo e dedicar-se a contemplar a Deus como um fim em si mesmo, né? Então essa é a contemplação, né, tal como definida aqui. Esse livrinho aqui do Dietrich von Hildebrand, ele é uma figura interessante porque ele é um cara que ele é um alemão que nasceu em Florença, se formou em Munique, foi filósofo, estudou muito com ele era muito amigo da Edith Stein, de outros filósofos ali ligados à fenomenologia, e ele fugiu da Alemanha por conta da sua atitude antinazista, né? E aí ele entra na corrente do neotomismo, mas esse neotomismo do Jacques Maritain, ali do começo do século XX, um tomismo, vamos dizer, mais moderno. Então, a leitura do Dietrich von Hildebrand é muito interessante porque ela conversa muito. Esse livro é um livro espiritual, mas os seus fundamentos eles conversam muito com a filosofia existencialista e a filosofia fenomenológica. Então, quem gosta de Sartre, por exemplo, vai ter muito ponto de contato entre Sartre e o Debran. Enfim. Então, e esse é um manual de espiritualidade bem denso, bem denso, bem pesado, tá? Numa leitura contemporânea, então é muito focado no dia a dia, do meio do mundo e tudo mais. Então recomendo bastante a leitura. Ele foi publicado no Brasil pela Cultor de Livros, né? Um abraço para o Luiz Eduardo, se ele estiver me ouvindo. Enfim, o que é então a contemplação, né? Então, é essa oração em que você contempla Deus. Mas na prática ela é uma meditação. É uma meditação, sim, e é uma prática que conversa muito com o, sim, com as práticas de meditação, de mindfulness e tudo mais. Ele vai que tem muito contato do que a gente vai falar aqui sobre o que é a experiência da oração contemplativa. E para quem conhece um pouco, eu estudei também um pouco disso em alguns momentos da minha vida, alguns métodos de meditação, por exemplo, zen budista ou tibetanos e tudo mais. A diferença é qual é o grande ponto aqui, né? Tem um documento da Congregação para a Doutrina da Fé,
de 89 chamado. É, qual é o nome do? Alguns aspectos da meditação cristã. Que aí, qual é o grande alerta que o Papa faz? Assim, parece que ele está negando os métodos de relaxamento, de concentração e tudo mais, mas o que ele pede, basicamente, é que a meditação seja cristocêntrica. Então ela tem que ser você não pode ir para o vazio pelo vazio, mas é estar no momento presente para encontrar a Deus. Então um pouco disso que a gente vai falar aqui. O exercício que a gente vai fazer, que a gente vai falar aqui o tempo todo, sim, é importante a gente fazer um exercício de parar e de ir no momento presente, mas no momento presente ali está Deus. Então não é o vazio pelo vazio que pode ser ocupado por outras coisas, mas é o vazio para nos encontrar com Jesus, ok? É, é claro que aí tem algumas questões que é importante a gente saber, por exemplo, porque a tradição mística, o Ocidente ele não cresceu muito na mística, com exceção dos carmelitas. A partir de São Bento, né, depois dos jesuítas e enfim, mas o que a gente tem muito forte na nossa tradição espiritual no Ocidente é a ascese. E você não entendeu a diferença entre mística e ascese. A mística ela é essencialmente contemplativa e a ascese ela é algo mais disciplinar. Então, a regra de São Bento ela é uma ascese. Ela organiza o seu dia para que, né, o dia do monge, em horários de trabalho, de estudo, de oração, para que você, nesta organização do dia, você dê glória a Deus e você encontre com Deus. Da mesma forma, os exercícios espirituais de Santo Inácio, eles são exercícios que disciplinam a tua alma para que você possa, sim, né? Então, ele tem esse caráter organizado, é uma oração organizada, vamos dizer assim, uma espiritualidade organizada, né? O plano de vida do Opus Dei é a mesma coisa, você organiza o seu dia em momentos de encontro, então você tem ali, né, desde a hora que acorda até a hora que dorme, uma série de normas que a pessoa tem que seguir para, assim, dar o testemunho a Deus. Qual é a grande diferença da mística? É porque a mística ela é menos ativa nesse sentido, né? Então, quando você pega, por exemplo, Santa Teresa, ela falando de oração, ela vai para um caminho muito diferente. Eu estou aqui com o livro da vida e olha só o que ela diz aqui sobre o que é a oração que ela praticava. No livro da vida, que é o primeiro livro de Santa Teresa, ela descreve a oração como assim, 4 jeitos diferentes de você regar um jardim, né? Então ele fala assim, o ato de rezar é o ato de você deixar o seu jardim à disposição do jardineiro e ir regando. E aí ela fala, 4 níveis, evidentemente, cada um deles é do mais inicial para o mais profundo, né? Então, puxando a água de um poço, que nos dá trabalho, ou com uma roda d'água ou canaletas, que se move com uma manivela, dá menos trabalho, tira mais água, ou de um rio ou riacho, né? Ou com muita chuva. Então, veja que, olha que interessante, né? Você tem aqui uma evolução em que você tem um esforço do orante, né? No puxar a água do poço e tal, mas que à medida que você vai evoluindo na oração, a água vem com menos esforço e com mais abundância, porque a oração mística, ela demanda sim um esforço do orante, mas é um esforço de estar à disposição, porque ela é mais passiva nesse sentido, né? Então ele compara, e aí assim, que- quem vai trazer a água é o jardineiro. Nosso trabalho é trazer água. Quem vai cultivar é o jardineiro, né? Ele o jardineiro é Jesus. Então ela fala assim: o que fará aqui o jardineiro? Alegrar-se-á e consolar-se-á e terá por enormidade vai trabalhar no jardim de tão grande imperador. E já que sabe que o contenta naquilo, seu intuito não há de ser contentar a si próprio, mas a ele. Louve-o muito. Na verdade, falei errado aqui, né? O jardineiro é o orante
e o imperador é o dono do jardim, né? Enfim. Então, assim, o, é, o processo da oração mística, ele é um processo no qual Deus age. E o que você tem que fazer é, o seu esforço é se colocar à disposição para que Deus age na sua vida. Então, essa é a diferença. A ascese, ela também demanda muito esforço, mas é um esforço de você vai se disciplinando. Aqui o esforço é o de estar à disposição para a oração. É, um, recentemente li um livro de meditação tibetana em que ele faz a comparação do, assim, né, de como você começa a meditação tibetana e é muito parecido com essa leitura de Santa Teresa, quer dizer, o seu primeiro esforço é ficar parado, silenciar. E fala assim, você não precisa ele compara o pensamento como um rio. Você não precisa pensar, você não precisa se esforçar muito, você tem que se esforçar em não botar mais nada ali, porque o rio vai levar a sujeira embora, né? E aí depois que você entra numa, e aí o rio limpo ele vai provocando uma série de coisas. É claro que na meditação tibetana, budista, você não tem Deus, não existe Deus no budismo, né? Existe o espiritual, mas não existe Deus. Aqui o centro de tudo é que quem vai fazer a limpeza, quem vai fazer tudo isso é Deus. Mas é importantíssimo a gente ter esse processo contemplativo e meditativo, porque a gente, com isso, a gente vai se conectando. E por, por onde a gente começa uma oração contemplativa? A oração contemplativa é importante a gente começa estando no momento presente. Você precisa estar aqui e agora, né? E isso é o que diz Jesus no Sermão da Montanha, né? Quando ele fala dos lírios do campo, lá no capítulo 5 de Mateus, se eu não me engano, é o capítulo 5 mesmo, que ele fala: olhai os lírios do campo. Ah, deixa eu ver se é aqui. É isso mesmo, no capítulo 6, na verdade, né? Que ele fala, né, olhai os lírios do campo e tudo mais. Ele fala assim: não vos preocupeis, pois, com os dias de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Isto é uma recomendação também de oração, também espiritual. Por quê? Porque você te reza no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? A gente não reza pelo pão de amanhã. Mas como a gente reza todo dia, a gente reza para que todo dia tem. Aqui ele está falando das necessidades materiais, mas é importante também a gente. Acho que a questão é: olhe para o dia de hoje. Olhe para o momento de hoje. Porque, como dizia Santo Agostinho, só o hoje, só o agora existe. O que vem antes de agora, o passado é memória e o futuro é possibilidade. O que existe é o momento presente. Então, quando você tira o futuro e as preocupações do futuro e as mágoas do passado, você fica no momento presente. Por isso, é legal você sempre começar uma oração contemplativa com um exercício de respiração. Vai fazer uma respiração. A respiração, ela ajuda a gente, ela tira, ela desacelera o pensamento, porque você, para que a gente tire todas essas preocupações, todas essas coisas, e aí fique ali na oração apenas o Cristo. Apenas o que interessa aqui é o Cristo. Então começar com uma respiração, acalmar-se, assim, sair da agitação, para que você se concentre apenas naquilo. É fácil. Como neurodivergente, eu digo para você que não é. Não é nada fácil, tá? E eu tenho dificuldades, por exemplo, de concentração, e a minha concentração ela é uma concentração dividida. E eu preciso, para me concentrar numa coisa, estar fazendo alguma outra coisa, ocupando um pedaço do meu cérebro com outras coisas. Isso é absolutamente normal, tá? No meu caso. Enfim. E mas o ponto é, o exercício de respiração, ele nos ajuda a tirar muito do barulho, do ruído, e faz com que a gente vai continuar pensando coisas, vai continuar as ideias vão continuar vindo,
Mas a atitude que a gente precisa ter é não brigar com isso. Então você vai estar na contemplação, você vai estar ali é, meditando, montando uma imagem na tua cabeça de alguma coisa. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos e, e vão vir coisas que vão entrar nessa. Alguma preocupação vai entrar. O que você faz? Você deixa entrar, deixa, depois você volta. Você não briga com aquilo. Deixa aquilo fazer parte. E aí você vai montando aquilo na tua imagem mental. Porque aí você vai ter, por exemplo, tem alguns caminhos que a gente pode ter de oração contemplativa, tá? Eu vou dar três aqui, caminhos completamente diferentes. Um é a oração do terço. O terço ele pode ser uma excelente oração contemplativa. Você reza o terço, vai repetindo ali Pai Nosso, Ave Maria, né, fazendo esse de repetição. E enquanto você repete o Pai Nosso, Ave Maria, isso ajuda a manter a concentração, a manter você no tempo presente. Você vai montando na tua cabeça a cena da do mistério que está sendo meditado naquele momento. Então você está meditando, sei lá, o primeiro mistério gozoso, que é o anúncio do anjo. Então você vai criando na tua cabeça a sala, Nossa Senhora ali fazendo o trabalho dela, o anjo entrando na sala, ela vendo o anjo. Você olha aquilo como se fosse um personagem da cena. Isso enquanto você vai rezando os 10 Ave Marias ali. Então, nessa hora você está ali, putz, o anjo, Nossa Senhora, e você lembra da conta para pagar. Deixa, não briga aqui, deixa a conta para pagar entrar. Ela vai entrar ali e aí você vai, putz, aí você lembra da guerra na Ucrânia. Putz, a guerra na Ucrânia. Então tá bom, vamos lá. Deixa aquilo fazer parte da coisa e volta para a cena Maria, Jesus, sem estresse. Você não pode brigar com o teu pensamento. Você tem que deixar essas coisas todas irem, chegar e ir embora, né? Um outro método também de oração contemplativa é a Lectio Divina, ou a oração, leitura orante da Bíblia. Eu fiz isso para você saber. Hoje de manhã, por exemplo, diante do cenário que a gente está aqui, de risco de guerra, de conflito, né, entre Brasil e Estados Unidos, e tudo mais, eu fiz a minha Lectio Divina sobre o texto do livro de Isaías, sobre o cerco de Senaqueribe a Jerusalém. O exército mais poderoso da terra naquele momento, o exército assírio, cerca Jerusalém e ameaça invadir e derrubar o rei. E o rei confia sua defesa a Deus. E, e aí há um ataque espiritual à noite, que as pessoas ficam doentes e eles saem correndo, o exército inimigo sai correndo e o rei é assassinado depois quando ele chega na capital do império. Então, assim, é, esse é um exercício interessante. Putz, diante de uma preocupação, vou pegar um texto aqui que conversa com esse assunto e vou ler. Aí você lê e você reflete assim, putz, vai montando a cena e vai tentando tirar aprendizados, né? Vai mastigando o pedaço, aquilo que Isaías falou para o rei Ezequias, que né, o jeito que o rei assírio, né, o general assírio ameaça e puxa a vida e tal, e vai mastigando e vai tirando ali aprendizados e tudo mais. Você pode ler uma vez, medita, conversa com aquilo, aí você volta, lê uma segunda vez, né? E uma outra forma de você fazer uma oração contemplativa é você pegar um, uma música, pode ser uma música gregoriana, ou uma música qualquer litúrgica, e tocar essa música no seu tocador aí, né, enfim, no seu celular, no seu aparelho de som, e ir meditando sobre a letra da música, a música do Padre Zezinho, e vai meditando sobre a letra da música, e isso que eu falei aqui da leitura da Bíblia, vai mastigando com a música, né? E vai construindo as imagens que a música vai trazendo.
e vai também tirando dali lições e conceitos. E então, assim, você fez o relaxamento. Uma coisa importante, antes de você começar, acho que vale você sempre começar e terminar com com o sinal da cruz e fazer primeiro, antes de começar tudo, fazer uma invocação pedindo ajuda nessa oração. Então você faz uma oração do Espírito Santo, por exemplo. Chama o Espírito Santo para participar. Que aí e aí você, ao terminar, você pode terminar, por exemplo, agradecendo pelo momento ali que você teve, pelas inspirações que vêm nesse momento de oração. E aí você pode terminar com um Pai Nosso e uma Ave Maria, por exemplo, né? E fechando ali o ciclo. Ah, é sempre importante você tirar de uma oração desse momento de oração alguns propósitos, alguns insights importantes, pontos que você vai tentar viver ao longo da sua vida, ou, enfim, algumas intenções, algumas coisas assim. E, né, como resultado desse processo de meditação, e é importantíssimo, importantíssimo você. E mesmo que, putz, não consegui me concentrar, foi difícil, tal. Agradece mesmo assim e coloca essa dificuldade de rezar também como parte do agradecimento, porque isso também quer dizer alguma coisa, também tem algo ali para você que é importante você tirar proveito disso, tá? E aí, assim, quanto tempo de oração? Obviamente, se você é um monge, né, se você está num retiro, é o tempo do retiro. Você pode, tem várias escolhas. Pelo menos uns 10 minutos de meditação. Então, acho que uns 10, para nós que temos uma vida agitada, dedicar uns 10 minutos por dia. 10. Eu posso fazer mais? 15. Ah, faz. Aquele tempo de concentração ali, aquilo vai te dar um benefício incrível pro resto do dia, tá? Você vai tirar coisas ali importantes, riquezas importantíssimas pro resto do seu dia. Evidentemente que periodicamente é bom a gente fazer, né, uma vez por ano, assim, um retiro, ou eventualmente, né, mini retiros, então reservar eventualmente, sei lá, 2 horas do seu dia, uma vez por mês, para você fazer uma coisa um pouco mais aprofundada, né, enfim, ou e aí você pode fazer, sei lá, num processo de caminhada, você não precisa necessariamente ficar parado, tá? Isso é interessante, essa contemplação, vamos supor, você pode fazer um terço meditado, por exemplo, da tua casa até a igreja de Nossa Senhora mais próxima da sua casa. Você vai andando, rezando o terço e meditando enquanto caminha. E prestando atenção no trânsito para não ser atropelado. Mas, enfim, prestar atenção no trânsito é estar atento ao momento presente também. Então você está ali e vai tirando proveito daquilo, entendeu? É, fazer uma caminhada um pouco mais longa. Por que as pessoas fazem, por exemplo, Caminho de Santiago ou Caminho da Fé aqui em São Paulo, aqui no Brasil, né? São Paulo, Minas aqui e tal. Porque essas peregrinações, elas são também oportunidades de oração contemplativa. Você faz a peregrinação e você vai contemplando o caminho. E ao contemplar o caminho, você vai ir rezando, você vai trazendo luzes para a tua espiritualidade. O que você, assim, pensando em neurociência, assim, um pouco, falando bem em linhas gerais, o que acontece no cérebro de uma pessoa que faz um procedimento, uma oração, faz uma meditação? Existem estudos sobre a atenção plena, na verdade, tá? Tem um livro muito bom do Daniel Goleman chama A Ciência da Meditação. Eu vou deixar o link também aqui nos comentários para quem quiser ver. É, ele, uma das coisas que ele mostra é uma resistência maior ao estresse, então você vai é, desativando os mecanismos de luta e fuga do teu cérebro e vai se tornando menos reativo.
E uma coisa, durante o processo de meditação, que você pode deflagrar um processo que é chamado de tempestade de serotonina, que faz com que você dê né, uma grande reorganizada nos neurotransmissores do seu cérebro. Então, isso ajuda também a ir superando alguns traumas, algumas questões, porque ele vai recolocando algumas sinapses no lugar. Tá? Tô falando isso aqui de um jeito muito. Eu não sou cientista, tô falando de um jeito muito genérico. Aí você fala assim, putz, mas eu vou fazer a oração, a finalidade tem que estar em Deus e não na neuro. Mas Deus age por meio dos neurotransmissores do seu cérebro. Estão ali porque eles foram criados por Deus e foram configurados para operarem desse jeito. Então, dê graças a Deus que eles estão ali, que seu cérebro funciona, que ele tem uma química incrível e complexa, e que por meio desta química você pode se aproximar do sagrado. Né? Então, isso tudo é muito importante. E por fim, eu acho que tem um lado muito além. Se você pensa no mundo, né, no universo, como uma grande, né, em que tudo está, de certa forma, conectado, e Deus foi criando as coisas e a gente está em conexão com Deus e também, ao entrar em conexão com Deus na oração, você entra em conexão também com o mundo e com o cosmos. A gente vai ajudando a curar o mundo. Nós estamos hoje, eu tenho falado isso muito nos shorts que a gente faz no YouTube e no TikTok. Estamos num mundo muito violento, num mundo muito isolado, e as pessoas estão muito aferradas às suas ideias, e é muito difícil. E por que somos católicos antifascistas? Porque queremos promover o diálogo e as pessoas dizem, você é comunista, eu não vou falar com você, porque você é comunista, você adora o Lula. E aí fala assim, sim, tudo isso é verdade, e você é um otário. Né? E essa tem sido a nossa vida. E o nosso maior desafio nesse momento é como é que a gente supera esse ódio, esse ressentimento, essa mágoa estabelecida, famílias que estão divididas, e a gente vai curando o mundo. E acho que o primeiro grande passo, e por isso é muito importante ter um episódio nesse podcast sobre oração, que o primeiro grande passo é pela oração. E pela oração contemplativa, é a gente se reconectar com Deus, a gente mergulhar na graça de Deus por meio da oração, e ao fazer isso, ajudar a espalhar, a distribuir esta graça onde a gente estiver. Se, se a gente, por exemplo, você está no transporte público, indo de casa para o trabalho ou para o estudo, e você está fazendo uma oração ali, um terço meditado, se você oferece assim que Nossa Senhora cuide de cada pessoa que cruzar o teu caminho, por onde, assim, o ônibus ou o trem tá andando e que ela abençoe as pessoas assim, a 100 metros, um raio de 100 metros em volta de onde você estiver. Ou do transporte que você estiver. Das pessoas que estiverem no transporte com você e aquelas que estiverem perto desse transporte no raio de 100 metros. Imagina, por exemplo, quanto impacto você vai causando na vida das pessoas. E pessoas que nem vão saber que foi você que rezou por elas. Mas que provavelmente elas vão estar ali numa situação complicada e as coisas vão destravar e falar assim, puxa vida, aconteceu alguma coisa aqui. E ela não sabe que foi você que rezou e você não sabe o bem que você causou. Mas Deus sabe. Mas com isso a gente vai melhorando, vai pacificando uma série de coisas. A gente vai resolver tudo? Não. Provavelmente algumas dessas pessoas estarão tão aferradas, tão fanatizadas no seu ódio, que elas vão carregá-los para o inferno, infelizmente. E só vão perceber todo o mal que causaram quando no inferno elas engasgarem na piroca do demônio. Mas assim, mas a gente reza por elas mesmo assim. A gente, né, reza pelos que nos odeiam. A gente reza pelos inimigos. E a gente fica aberto ao perdão. E vai pedindo, né? Porque é, algum grau de cura a gente vai fazendo nesse mundo. Ok? Então, pensamos aqui.
que Nossa Senhora nos ajude nesse podcast. A todos que eu peço que ela cuide, abençoe e interceda por cada pessoa que estiver ouvindo esse podcast e que possa cuidar das necessidades de cada um de vocês. Da minha parte, eu quero agradecer o tempo que vocês dedicaram a ouvir essa nossa conversa. Muito obrigado e fiquem com Deus.